Olá, pessoas! Chegou a vez da gente conhecer as propriedades height e width, que são a altura e a largura dos elementos em CSS. Vamos lá, então. Construir aqui algumas divs com os exemplos que a gente vai estar trabalhando, tá? Então, aqui a gente tem as divs. Lembrando que, por natureza, as divs têm um display do tipo block. Então, elas ocupam a largura inteira do viewport, ou seja, a largura inteira aqui da janelinha do navegador. Então, se eu aumentar ou diminuir a largura, ele acompanha. Lembrando também que esse espacinho aqui em branco é um espacinho que já tem por padrão do próprio navegador, da estilização do navegador. Então, a gente desconsidera isso daqui. E as alturas das divs estão preenchidas de acordo com a altura do texto. Então, como a gente tem um texto aqui dentro, ele acaba tendo um pouquinho de altura para poder exibir esse texto. Agora a gente vai estar justamente determinando a altura, a largura, a partir de propriedades CSS em cada uma dessas divs. E a gente vai aprender como é que funciona isso. Então aqui na primeira eu vou colocar uma altura de 50 pixels de altura, né? Uma altura de 50 pixels de altura. Uma altura de 50 pixels, vamos lá. Então tá aqui, ó. Eu determinei que eu quero que essa área, essa div, tenha 50 pixels de altura. Beleza, sem segredo, ok. Observe que a largura, por padrão, como eu falei anteriormente, ela já ocupa todo o espaço disponível da janela do navegador, porque esse é o comportamento padrão desse tipo de elemento, beleza? Ok. Continuando então. No segundo elemento, nessa segunda div, eu vou colocar também com 50 pixels de altura e vou determinar especificamente 150 pixels de largura. Então, vou colocar a mesma altura aqui e vou colocar width em 150 pixels. Isso vai limitar a largura de forma que, inclusive o texto, que é mais longo do que a largura aqui disponível, ele acaba sendo quebrado, ele quebra de linha, né? Para comportar essa, ou melhor, para ajustar com essa largura que a gente determinou. Então aqui a gente tem 150 pixels de largura, o texto é forçado a quebrar para baixo para ficar contido dentro da largura dessa div. Se a gente aumentar e diminuir aqui a janela, a gente vê que as demais divs continuam acompanhando a largura da própria janela do navegador, enquanto essa div está fixa aqui em 150 pixels. Beleza. Continuando. Na terceira div, a gente vai colocar a mesma altura, né? Um height de 50 pixels. Só que aqui eu vou determinar a largura em percentual, porque também é possível colocar a largura em percentual. Vamos colocar aqui 50%. Atualizar, e está aqui, ó. Então, os 50 pixels de altura, sem segredo, 50% de largura, e aí é que a gente começa a ficar mais interessante. Essa largura é de acordo com o elemento que está contendo ele, ou seja, essa div está dentro dessa área da própria janela, da página em si. Então, quando a gente aumentar essa largura aqui da janela, olha o que acontece. A largura acompanha o tempo inteiro com 50%, ou seja, metade da tela. Então, eu posso mexer aqui, ó, ela diminui ou aumenta, acompanhando 50% da área disponível da janela. Beleza. Continuando então. Nesse exemplo, a gente vai colocar os mesmos 50 pixels de altura e a gente vai colocar uma largura de 500 pixels. 500 pixels. Beleza. Aqui sem segredo também, o que eu quero mostrar para vocês é o seguinte. Como eu coloquei uma largura fixa, né, 500 pixels, ela chega a estourar o espaço disponível dessa janela, porque eu estou com ela reduzida, né? Estou aqui no cantinho da minha tela. Se eu aumentar essa tela, chega um ponto que ela cabe, né? Ela está cabendo aqui agora, belezinha. Tá aqui, ó. São os 500 pixels de largura. Se eu for espremendo ao ponto de não caber mais, vai aparecer uma barra de rolagem aqui na parte inferior. Vamos ver aqui, ó, vou diminuindo. Apareceu essa barra de rolagem, tá? Porque o resto dessa div, os 500 pixels aqui que eu determinei, ficaram mais para a direita. Então, se eu rolar aqui, eu consigo enxergar o resto dessa div. Ok? E o último, eu vou colocar um pouquinho diferente. Dessa vez, eu vou colocar a altura com 50% e não mais em valor fixo, que são os pixels. 50%. A altura a largura eu posso manter a mesma.
500 pixels, né? Ok, vou atualizar. A gente vai ver que a largura acompanhou realmente, aqui. Então tá aqui, ó. As duas divs estão com 500 pixels de largura, mas a altura dessa daqui não mudou em nada, apesar de a gente ter determinado que são 50% de altura. A questão é a seguinte, o comportamento de percentual, de unidade de medida relativa em percentual, né, ela é diferente da horizontal, entre a horizontal e a vertical. Enquanto na horizontal, como eu tenho aqui justamente um elemento bloco, e está dentro desse container que é a própria página, ele funciona de uma maneira, vamos dizer assim, intuitiva, a gente consegue entender tranquilamente. Mas nesse caso, a altura é diferente. Ele não utiliza a altura aqui da janela como uma altura de 100%, e aí ele estica esse elemento como 50%. Não, ele não faz isso. A gente precisa colocar um outro container, ou seja, algum outro elemento que contenha essa div para determinar qual é a referência de altura, ou seja, quanto que é o 100% para ele saber o quanto que é o 50%. Então, para demonstrar para vocês, eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar mais uma div aqui. Essa div vai estar justamente contendo a div 5. Então, observe que essa div 5 está dentro dessa div aqui que eu não identifiquei de nenhuma maneira ainda. Vou colocar um id nela como limite. Vou chamar de limite. Ou container, vai. Vamos começar a acostumar com esses termos. É bom para vocês já irem acostumando com certos termos que são típicos na estilização de CSS em projetos reais, tá? Então, esse aqui é um container. Beleza. Então, vou colocar aqui mais uma estilização. Ah, detalhe. Não vou aplicar nenhuma estilização por enquanto. Vamos só atualizar e a gente vê que não muda nada, porque a gente ainda não determinou uma altura para esse container. Então, vamos colocar aqui agora o container. E esse container eu vou determinar uma altura não em percentual, mas sim em valor absoluto. Ou seja, nesse caso, em pixels. Vou colocar com 30 pixels. Agora que a gente... Opa! Quase isso, né? Height, 30 pixels. Agora que a gente tem nessa div, que é o nosso container, uma altura fixa, eu consigo sim ter a referência de quanto que tem que ser esse 50%. Para ficar um pouco mais visual, eu vou colocar uma borda aqui. E a gente perceber aonde que está cada elemento. Então tá aqui, ó. Agora que eu coloquei justamente esse container com uma altura fixa de 30 pixels e essa outra div, que é a div 5, que está dentro dela, tem que ter 50%, ela justamente ficou na metade. A gente pode observar, inclusive, que até o texto vazou um pouquinho. Olha, a perninha do G, do P, elas extrapolaram a altura da div. Vou até alterar o valor para a gente perceber mais forçadamente esse efeito. Vou colocar com 20 pixels aqui. Ó, agora a gente percebe que essa div em azul, né, que continha o texto, ela está com os 500 pixels de largura, está com metade da altura da outra div, que é a div container, e inclusive o texto, apesar de precisar de mais espaço para a altura dele, não tem esse espaço porque a gente forçou a div a ter uma altura menor, ok? Então aqui ele fica desse jeito. Outra coisa que a gente pode observar é que a largura dessa div 5, ela continua fixa nos 500 pixels, e ela inclusive extrapola, olha aqui, ó, tá vazando, ó, tá passando aqui da div que é o container, mesmo que a gente poderia imaginar, ah, mas como que ele está passando do lado de fora? É possível sim, porque a gente determinou essa largura maior do que a largura da div container. A div container, como não tem nenhuma especificação de largura, ela continua seguindo o fluxo normal. Ou seja, ela fica com 100% da largura da própria página, tá? Essa relação de determinar qual é a largura e ajustar, a gente precisa de uma outra propriedade para fazer isso, e eu vou estar falando no próximo vídeo, que é o max width, ou seja, a largura máxima. Só que para não ficar muito longo esse vídeo e a gente conseguir entender um pouquinho melhor cada conceito, eu vou deixar para o próximo vídeo, ok? Então é isso, sugestões, dúvidas, deixem nos comentários, pratiquem no seu computador, deixe seu joinha, se inscreva no canal, ative o sininho e a gente se vê no próximo vídeo. Muito obrigado e até mais!